Muito se fala que é de extrema importância de se ler livros. Mas por quê? Bem-vindos ao Universo Causal, um canal sobre reflexões e autoconhecimento. Aproveite. Os livros sempre fizeram parte da vida humana. Desde pequenos, aprendemos sobre as letras e como elas formam palavras, e as palavras se atribuem a qualquer tipo de coisa. Para todas as coisas que existem palavras que definem essas coisas. A partir daí, conseguimos formar frases para descrever os acontecimentos e até também os nossos sentimentos. Sem as palavras, talvez não conseguíssemos definir também os nossos sentimentos. Quando sentimos raiva, por exemplo, sabemos que é raiva porque existe uma palavra que a definiu. Não que sem as palavras e frases as coisas deixariam de existir, de forma alguma. Mas a partir do momento que as frases existem, conseguimos também expressar melhor o que estamos sentindo e achar outras frases que podem nos ajudar a lidar com os nossos sentimentos. A principal tarefa da escola, acredito eu, seja nos ensinar a ler e escrever. Mas para quê? Uma vez disse Mark Twain: o homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. A escrita inicialmente surgiu como uma necessidade do desenvolvimento da economia. Para isso a escrita foi inventada, para registrar as coisas que não conseguimos armazenar na nossa mente. As coisas que aprendemos e lemos no nosso período escolar, será que realmente é o suficiente? Quantas pessoas continuam a ler sobre outras coisas a partir do momento que largam a escola? E por que deveríamos continuar a ler? Qualquer coisa pela qual estejamos passando, qualquer problema, dificuldade que não sabemos enfrentar sozinhos, ou que as pessoas ao nosso redor não entendam a gente e não consigam nos ajudar, alguém na história da humanidade com certeza já passou pelo mesmo problema que você está passando, e ela escreveu sobre isso e o registrou através dos livros. Imagine qualquer problema que você tenha. Por exemplo, eu. Na minha adolescência, sempre tive muitos problemas de sociabilização. Não sabia como impor limites nas relações pessoais que eu tinha e fazia de tudo para me enturmar, mas não fazia ideia de como fazer isso direito. Resultado, fiz muitas merdas socialmente, fui muito submisso e me deixei levar muito pelas pessoas e acabei me ferrando. E como eu saí dessa situação? Eu me lembro que aos 15 anos achei um livro. Era um livro de autoajuda, e o nome era Os Princípios que Regem as Interações Sociais. Não vou falar muito sobre o livro, mas eu lembro que quando eu li, parecia que foi escrito para mim. Lembro que me senti como se estivesse encontrado todas as respostas para os meus problemas que estava passando na época. E ao ler o livro, mais do que aplicá-lo, foi como se eu adquirisse um novo ponto de vista, uma outra perspectiva sobre relações sociais, que eu não tinha pensado antes, e as tendo agora eu sabia me relacionar melhor. Ler um bom livro se trata exatamente sobre isso. Quando um bom livro é escrito, é como se o autor estivesse passando da melhor forma possível sua perspectiva da vida, em escrita, e ao ler essa ideia estamos ganhando um ponto de vista totalmente diferente sobre a vida. Um ponto de vista que talvez precisássemos de uma vida inteira para alcançar. Então, para que perder esse tempo se está tudo nos livros? Chegar a perspectivas, insights e conclusões sobre o que estamos vivendo e como lidar com elas sozinhos eu acho que é muito trabalhoso. Mas quando acompanhamos isso com os livros, tudo fica mais claro, mais fácil de compreender pelo que estamos passando, através da visão de um autor que já passou por aquilo e nos ensina a lidar com tal acontecimento. E existem livros para todos os tipos de assunto, milhares e milhares de perspectivas que podemos adquirir em poucos dias que podem tornar nossa vida de certa forma menos dolorosa. Pois ao invés de errarmos, podemos aprender com o erro dos outros, sem que nós mesmos quebrássemos a cara sozinhos, e talvez nem aprenderíamos direito. E aqui, quero colocar que assim como existem excelentes livros, existem livros ruins, ou melhor dizendo, que não seja o melhor livro para nós naquele momento. Vamos comparar com ver um filme. Nós queremos sempre ver bons filmes e sabemos que ver um filme ruim é também uma perda de tempo e nada nos tem a acrescentar. Então, nos tornamos exigentes quanto aos filmes que vamos ver, para não perdermos nosso tempo. Pelo menos é assim comigo. E a mesma coisa se deve ser feita com os livros. Achar o melhor livro que te ajude da melhor forma a passar por aquela situação vai ser algo que vai mudar completamente sua vida. E o melhor de tudo, é uma opção fácil e muitas vezes barata ou gratuita. Vivemos em uma época que quase todos nós sabemos ler. Na Idade Média, eram poucas as pessoas que sabiam ler e escrever. Apesar de hoje ser uma tarefa simples comprar um livro, nem sempre foi assim. Durante a Idade Média, muitas obras foram escondidas e até mesmo destruídas, e apenas pessoas ligadas à igreja tinham acesso a elas. Praticamente ninguém fora do clero sabia ler. Por isso, o conhecimento científico e histórico ficava restrito aos círculos teológicos. E é claro que esse foi um dos motivos da Igreja Católica aumentar o seu poder e controlar tudo por vários anos seguidos. O sigilo era tanto que havia livros proibidos até mesmo para os monges. Apenas alguns membros do clero tinham acesso total às obras. No final da Idade Média, a Igreja Católica começou a perder força.
como consequência de diversos movimentos políticos e religiosos que aconteceram nesse período. Devido à pressão, a Igreja Católica passou por muitas mudanças, e a censura a obras literárias foi algo que, com o tempo, acabou se extinguindo. Ou seja, enfim o conhecimento. Os mosteiros se tornaram grandes bibliotecas que posteriormente se transformaram em ricas escolas. Enfim a sabedoria poderia ser compartilhada. Mas será que todos nós aproveitamos a era em que vivemos hoje? Por isso acredito que é um dever moral para a vida de qualquer ser humano ir atrás de obras literárias com as quais se identifique. Dê uma chance a um livro que pelo menos a sinopse captou a sua atenção. No começo parece ser algo difícil, mas se você achar o livro certo, a leitura não se torna algo pesado e sim uma atividade gostosa e enriquecedora. Aproveite a era em que nascemos, em que a facilidade e a informação que temos hoje é algo invejável à Idade Média. Valorize os livros, encontre as obras certas e enriqueça sua vida com mais conhecimento e sabedoria, sobre si mesmo e sobre o mundo. Obrigado por assistirem até o final. Se gostaram do vídeo, peço que deixem um like, comentem o que acharam e se posso de alguma forma melhorar o formato do vídeo. Espero ter lhe ajudado. Acessem meu blog e inscrevam-se no canal, pois em breve postarei mais vídeos como esse. Até mais, pessoal!